Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e o tema da nossa aula hoje é justamente baseado em conflitos no espaço global. Lembrando, pessoal, que essa aula é da segunda série, terceiro bimestre. Agora eu quero ler junto com vocês o tema completo da nossa aula, que conforme vocês estão vendo aí, é um pouquinho extenso. Então, o nosso objeto de conhecimento é o seguinte: conflitos no espaço global por consumo, produção industrial e fomento agrícola. Vamos lá então dar início à nossa aula? Bom, eu quero trazer aqui uma imagem, conforme vocês vão observar aí na tela, justamente relacionada a esses conflitos de ordem mundial, que nós vamos chamar de conflitos no espaço global. E nós vamos começar primeiramente falando desses conflitos relacionados aí ao consumo e também à produção industrial e ao fomento agrícola. Bem, o que isso quer dizer? Qual o reflexo, pessoal, desses conflitos? Quando a gente fala em conflitos de ordem comercial, em conflitos de ordem de produção, de ordem industrial, eles têm aí vários vieses. E aqui nós vamos observar que esses conflitos refletem disputas basicamente por poder econômico e principalmente o controle geopolítico. Só para lembrar vocês, pessoal, a geopolítica é um tema importante abordado aí dentro dos conhecimentos geográficos abordados dentro da disciplina de geografia. O mais interessante quando falamos desses conflitos é justamente chamar a atenção aí para a questão geopolítica mundial. Agora, continuando, nós precisamos identificar o seguinte, olha só no nosso slide, diz o seguinte: esses embates não são apenas militares, mas também econômicos, ambientais e sociais, envolvendo aí estados, empresas transnacionais e organizações internacionais. Ou seja, quando falamos de conflitos de ordem mundial relacionada aí a questões geopolíticas, nós não estamos falando necessariamente de conflitos armados. Não estamos falando aí, por exemplo, de conflitos em que envolve guerras entre essas potências, mas conflitos que envolvem aí várias questões que podem sim acarretar futuras tensões e até uma possível guerra. Então, esses conflitos, como eu falei, eles podem ser de ordem industrial, que vai influenciar diretamente aí na questão do comércio. Eles podem ser também de ordem industrial, que vai influenciar várias questões e até mesmo envolver as empresas transnacionais, e também podem ser por recursos naturais, que hoje a gente tem aí uma gama muito grande de conflitos ocorrendo no mundo justamente por conta do acesso aos principais recursos naturais, que é justamente o que nós vamos aprender na aula de hoje. E aí, vamos lá então? Eu quero começar falando do consumo global e as desigualdades. Mas onde isso vai estar relacionado ao tema da nossa aula? Vejam só, pessoal, quando falamos hoje do consumo global e a questão das desigualdades, a gente tem que chamar atenção para uma problemática que tem acontecido no mundo atual, que é justamente a expansão do consumo. O que isso quer dizer? O crescimento da classe média em países emergentes, como é o caso do Brasil, da Índia, da China, aumenta a demanda por energia, aumenta também a demanda, tá? Eu vou até grifar aqui essas palavras, ó. Aumenta a demanda por energia, por alimentos e bens de consumo. Então, tudo isso vai influenciar na produção industrial e principalmente no comércio. Então, vocês observaram que hoje o consumo, ele pode sim gerar conflitos de várias ordens, e é justamente o que nós podemos aí observar juntos na imagem. Vejam só, olha a quantidade de pessoas, visivelmente aqui a gente tem uma rua em uma dessas grandes metrópoles, e vocês podem observar a quantidade de pessoas. Então,
Essa quantidade de pessoas, como o próprio texto informou, vai demandar aí um aumento muito grande de produção de energia, de alimentos e até bens de consumo, seja de ordem durável ou não durável. Então é bem interessante tratar a questão do consumo e tratar também a questão do crescimento da população mundial em algumas regiões, porque tudo isso vai influenciar sim a questão dos conflitos de ordem geopolítica. Bom, aqui nós vamos ver um pouco aí do consumo global e também a questão das desigualdades, só que relacionado aos conflitos de acesso. Mas acesso ao quê, professora? Acesso aos recursos naturais. Olha que imagem mais linda que vocês estão observando aí da tela. O acesso aos recursos naturais, eles são de suma importância para essa população mundial que eu acabei de informar no slide anterior. Ou seja, recursos naturais como água, principalmente quando falamos aí de água potável, o petróleo, o gás natural e minerais. Esses recursos, eles tornam-se também alvos de disputas. Sim, disputas entre diversos países. É o caso de muitos conflitos que estão acontecendo atualmente no mundo e que já aconteceram também, principalmente aí por conta do petróleo. E a questão da água também, é importante frisar que o consumo de água potável no mundo ele é de suma importância. A água é de suma importância, não só para a população, mas também para a indústria, para o comércio, para a produção mundial. Logo, esse elemento natural, ele também pode ser alvo de disputas entre os países, ok? Então, aqui nós vamos falar do consumo global e as desigualdades relacionados aí ao impacto ambiental. Porque sim, quando temos aí vários países em conflitos territoriais, seja por causa da questão da água, seja por conta da questão do petróleo, ou até mesmo por conta das empresas transnacionais, que muitas delas, inclusive, levam as suas empresas, levam as suas filiais para os países em desenvolvimento, ou até para os países subdesenvolvidos, conforme a gente vem discutindo aqui ao longo das nossas aulas, tudo isso geram diversos impactos de ordem ambiental. E é justamente o que eu quero apresentar para vocês aqui agora. O alto consumo, aquele que a gente explicou lá no início, devido à quantidade da população, que vai demandar aí acesso a diversos recursos. Então, o alto consumo, por causa da população que precisa consumir, é óbvio, pressiona ecossistemas, gera desmatamento e poluição, criando tensão entre países que priorizam o crescimento econômico e aqueles que defendem metas climáticas. Aí a imagem aqui, ela está muito bem representada, porque ela traz um exemplo bem claro daquilo que nós falamos, que é justamente aí a questão do desmatamento e da poluição. Então, isso vai gerar conflito justamente por conta dessa pauta ambiental que é muito discutida nos dias atuais, onde diversos países se colocam contra, vamos supor assim, e vários países se colocam a favor. E a gente precisa aí entrar em um acordo por causa de todas essas questões ambientais que estamos vivendo atualmente, principalmente quando falamos sobre as mudanças climáticas. Então, esse conflito, ele vai se tornar justamente uma questão, um impasse no mundo atual. Inclusive, teremos a COP30 aqui no Brasil, justamente para discutir toda essa questão global relacionada aí aos problemas climáticos. E como eu falei anteriormente, essa questão é justamente aí quando alguns países tentam estabelecer metas climáticas, alguns se colocam contra e outros se colocam a favor, então daí gera-se vários tipos de conflito, ok? Por isso que nós falamos aí consumo global e desigualdades relacionadas a impacto ambiental que podem sim gerar conflitos atuais entre os países, certo? Bom, continuando, aqui nós vamos falar da produção industrial
E os conflitos econômicos. Sim, como eu falei anteriormente, os países, eles podem sim entrar em conflito justamente por causa aí das empresas que tentam comandar diversos setores mundiais, conforme a gente pode observar atualmente, que são as chamadas empresas transnacionais. E sim, isso podem gerar aí diversos conflitos econômicos. Vejam só, aqui na imagem a gente tem uma tecnologia que é utilizada hoje em países desenvolvidos, que é justamente uma tecnologia que vai utilizar drones. Então, esses drones, eles vão sobrevoar sobre essas plantações, fazer o processo de irrigação, ou até mesmo o controle de praga, ou até mesmo observar se toda essa produção ela já está aí propícia para a colheita. Então, é basicamente a tecnologia trabalhando, conforme vocês vão observar, conforme vocês estão vendo na imagem, a tecnologia trabalhando aí em relação à agricultura. Então, essa tecnologia, toda essa questão, vai gerar uma competição tecnológica. Mas o que é isso, professora? Como assim? Existe no mundo uma competição tecnológica? Sim, existe uma competição tecnológica, que é justamente o que nós vamos chamar de corrida pela liderança em setores estratégicos. Quais são esses setores estratégicos? Quando nós falamos da produção de chips, da inteligência artificial e principalmente das energias renováveis. Então, isso gera tensões entre potências mundiais. Aí aqui eu trouxe um exemplo que é muito conhecido nos dias atuais, que é justamente essa competição aí tecnológica hoje entre os Estados Unidos e a China. Pasmem, a China, ela avançou muito em tecnologia, sim, e em alguns setores econômicos, a China, ela chegou aí, tem chegado muito perto dos Estados Unidos, principalmente até quando falamos do produto interno bruto, que antigamente parecia ser impossível alcançar os Estados Unidos quando falávamos em PIB, e hoje a China, ela tem crescido muito, tem investido bastante em tecnologia e tem muito se equiparado aí aos Estados Unidos, e os dois conforme a gente pode observar nos dias atuais, os dois têm sim aí uma competição bem acentuada, justamente por conta dessa produção industrial e essa competição tecnológica, ok? Bom, aqui nós vamos falar sobre o fomento agrícola e as disputas territoriais. Mas o que é essa questão do fomento agrícola relacionada às disputas territoriais? É quando falamos da corrida por terras férteis, que em inglês é uma palavra muito conhecida chamada de land grabbing. Acredito que seja assim a pronúncia correta. Bem, o que acontece nessas land grabbing? Investidores estrangeiros compram, olha só, vou até destacar essa palavra, eles compram grandes áreas em países, por exemplo, em continentes onde existem muitos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é o caso da África, é o caso também da América Latina e Ásia. E eles compram essas áreas com qual objetivo, professora? Eles compram com o objetivo aí para a produção de commodities, afetando diversas comunidades locais. E isso vai influenciar diretamente naquilo que nós chamamos de segurança alimentar. E o que é a segurança alimentar? Países que dependem de importação de grãos buscam garantir estoques, o que gera tensões em períodos de crise. Então, vejam só hoje, pessoal, as terras férteis, essas terras consideradas aí propícias para a agricultura e propícias para o desenvolvimento das chamadas commodities, elas geram diversos conflitos atualmente e sim, elas vão influenciar diretamente aí na questão da segurança alimentar, ok? Bom, aqui nós vamos entender um pouco de tudo quando falamos dessa dimensão geopolítica, que, como eu falei, a geopolítica é uma área bastante importante da geografia e dentro de tudo isso nós precisamos entender esse contexto. Aqui eu quero apresentar para vocês essa imagem.
Olha que imagem interessante quando falamos dessa dimensão geopolítica relacionada a todos esses conflitos que a gente acabou de falar. Aqui nós temos uma rota comercial. A gente consegue ver aí os navios, a gente consegue observar os contêineres, o porto. Então, quando falamos dessa questão das rotas comerciais, hoje no mundo existe uma pauta bem interessante que é justamente o controle aí por essas rotas comerciais. Então, existem conflitos, por exemplo, pela questão da energia, como é a questão do petróleo e gás, que seguem como as causas de guerras e também de intervenções hoje no mundo, são as principais, né? Quando falamos de conflitos, o petróleo e o gás, eles seguem aí como uma das principais causas. E organismos internacionais. Então, precisamos aqui citar alguns organismos internacionais que tentam o quê? Tentam apaziguar esses conflitos, tentam, de certa forma, organizar os países e resolver esses conflitos da melhor forma. Então, podemos citar a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e até a OMS, aliás, desculpa, gente, a ONU, Organização das Nações Unidas, e a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Então, esses organismos internacionais, eles tentam mediar conflitos, mas o equilíbrio de interesse nem sempre favorece aí os países mais pobres. Então, vejam só, vamos recapitular essa parte quando falamos da dimensão geopolítica. A gente pode citar a questão do controle aí das rotas comerciais, a gente pode citar a questão dos conflitos, principalmente por energia, que é o caso do petróleo e o gás natural, e os organismos internacionais tentando de alguma forma remediar esses conflitos. Então, eu espero muito que vocês tenham compreendido até aqui, é basicamente isso. Agora, nós vamos discutir um pouco sobre as tensões futuras, pensando no futuro. E aí, o que podemos esperar? Eu já falei algumas coisas aqui sobre as questões ambientais, mas quando falamos de tensões futuras, na verdade não é um futuro tão distante. Por quê? Porque a gente pode citar atualmente tensões relacionadas aí às mudanças climáticas. E é algo que percebemos todos os dias, principalmente na região onde moramos. Sim, isso já é uma realidade no mundo, isso não é um futuro tão distante, como eu falei. A gente precisa também trazer aqui um exemplo da transição energética. Precisamos falar sobre isso, temos diversas aulas, inclusive, tratando sobre essa questão aí da transição energética. E, por último, o monopólio de tecnologias. E a imagem, ela mostra justamente isso, tá? As mudanças climáticas, ela vem representar aí o derretimento das calotas polares, conforme vocês conseguiram observar na animação. Bom, aqui nós vamos treinar hoje o conteúdo da nossa aula. Como eu falei, eu acho que ficou bem esclarecido aqui e nós temos uma atividade para vocês responderem. Quero a participação de vocês. A questão está na tela e diz o seguinte: observe a imagem. É uma imagenzinha, uma animação, tá? Bem fácil, bem de fácil compreensão, e ela tem 3 itens importantes. O primeiro título diz consumo. Sim, destacamos, iniciamos a nossa aula falando da questão do consumo. Segundo, a produção industrial. E o terceiro, o fomento agrícola. E aí? Então, são 3 viés importantes que apresentamos na aula de hoje. Cada um segue com uma imagem, ó. Hoje, o consumo mundial, ele leva as pessoas aí a comprarem diversos produtos, e para isso vamos precisar aí da produção industrial, do aumento dessa produção industrial. E para alimentar a população, é claro que precisamos também da questão do fomento agrícola, que é a questão das terras férteis, as Land Grabbing, conforme a gente aprendeu. Então, pessoal, aqui nós apresentamos também os conflitos, olha só. O consumo, a produção industrial e o fomento agrícola, eles vão gerar 3 tipos de conflitos bem interessantes. E aí? Eles vão gerar conflitos de acesso,
eles vão gerar conflitos de competição tecnológica e eles vão gerar conflitos aí de disputas territoriais. Então, cada um desses, o consumo vai gerar esse, a produção industrial vai gerar esse conflito e o fomento agrícola vai gerar aí as disputas territoriais. Então, conflitos de acesso. Os conflitos aqui vão ser por recursos naturais, como água e petróleo. A competição tecnológica, ela vai acontecer entre as grandes potências, como Estados Unidos e China. E as disputas territoriais, elas vão ser justamente por terras férteis e uso aí de agrotóxicos. Então, fizemos uma bela aí, discussão sobre essa imagem e a partir de agora a questão vai ficar muito mais fácil, que diz o seguinte: ao observar a imagem, é uma questão de interpretação, que a pergunta é a seguinte: segundo a imagem, quais são os principais recursos que geram conflitos de acesso no consumo global? E aí ficou fácil, não ficou? Pessoal, quando falamos aí sobre os principais recursos que geram conflitos de acesso no consumo global, estamos falando dos recursos naturais. E o melhor exemplo é justamente esse, ó, a água e o petróleo. Então basta escrever aqui, eu não vou fazer isso, mas a resposta é por recursos naturais, água e petróleo, basicamente isso, questão muito fácil de interpretação e eu espero muito que vocês tenham compreendido, espero até que também que vocês tenham acertado aí de casa, tenham compreendido. É um pouco extenso esse tema, porque ele tem várias características, ele traz aí diversos conflitos, que no final a gente consegue entender que esses conflitos vai ser basicamente um conflito de interesse entre os países, ou seja, entre as principais economias mundiais, e esses países sempre, alguns querendo se sobressair sobre os outros, principalmente quando falamos aí do controle mundial relacionado à questão geopolítica. Então, é basicamente isso a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham participado também. Quero deixar registrado aqui o nosso resumo, que é o seguinte: os conflitos no espaço global são resultados aí de uma interconexão entre consumo crescente, industrialização desigual e pressões sobre a produção agrícola. A solução passa por acordos internacionais, uso responsável de recursos naturais, inovação tecnológica sustentável e principalmente políticas que reduzam desigualdade entre países. Caso contrário, a tendência é de aumento de tensões, especialmente relacionadas aí, como a gente aprendeu, a crises climáticas e também a escassez dos recursos naturais estratégicos. Bom, que fique registrado aqui as nossas referências. Espero vocês na próxima aula e até mais.